Bem-vindos a mais uma conversa franca, religião e cultura. Hoje o nosso tema é cosmologia, o céu e o céu. Um com o C grande, outro com o C pequeno. É nosso convidado o professor Carlos Filhais, meu colega e amigo, professor de Física da Universidade de Coimbra, conhecido como divulgador científico e também bastante interessado na interseção entre a ciência e a cultura, portanto, em todos os aspectos que dizem respeito à humanidade. Obrigado, Carlos, por estares aqui. Obrigado, Vera, pelo convite. Vamos ter então esta conversa franca. Eu queria, por motivos suspeitíssimos, começar com Galileu, depois fazendo outras perguntas, porque vamos falar, por um lado, de cosmologia, necessariamente também de cosmovisões, e pedir-te, para os nossos ouvintes e para as pessoas que vão ver este vídeo, de uma forma simples, sublinhar para já a importância de Galileu do ponto de vista da emergência da ciência como a conhecemos hoje, e depois também, num segundo momento, fazermos aqui a reabilitação do Galileu, cientista e teólogo também, concretamente, precisamente nestes dois significados de céu, o céu que Galileu começou a ver e o outro céu mais religioso, digamos assim. Mas começávamos por explicar um pouco a importância de Galileu, não só na história e naquilo que é hoje a física, mas na ciência em geral. Sim, Galileu é um dos grandes nomes da ciência, pode-se considerar até o inventor, entre aspas, do método científico. Quer dizer, a ciência moderna nasce com nomes como Galileu, ele é um dos principais autores do método científico. Isso dá-se na transição do século XVI para o XVII, valoriza a observação. Em particular, a observação com instrumentos. O telescópio não foi inventado por ele, mas é ele que o usa pela primeira vez, pelo menos com registros escritos, publicados, para olhar para o céu. Com minúscula, digamos, o que está por cima de nós. E o Galileu vê coisas extraordinárias, vê coisas que ninguém tinha visto. Inaugurou uma nova era, no sentido em que nós hoje, com o instrumento científico, vemos coisas que não conseguimos ver com a nossa vista. O telescópio é uma ampliação da vista, e a vista está ligada à mente, portanto vemos mais coisas, a mente compreende mais, e portanto há uma expansão dos horizontes mentais. Vê, por exemplo, montanhas na Lua, pensava-se que era perfeita, vê manchas no Sol, também fez experiências na Terra. E então o método científico tem a observação e tem a experiência, que é uma observação controlada. Ele usou em particular o plano inclinado para ver como é que os corpos caíam para a Terra. Então, sabia-se com certeza, desde o tempo de Aristóteles, e até antes, não é? É um facto natural, todos os corpos caem para a Terra. Agora, a questão é como é que eles caem. O Galileu até diz, se não fosse a resistência do ar, caem de grandes ou pequenos da mesma maneira, o que é um pouco estranho, E ele então vai tentar quantificar, é estranho, mas verdadeiro. Os astronautas que foram à Lua deixaram cair uma pena e um martelo, está no YouTube, pode-se ver, e chegaram exatamente ao mesmo tempo. O que é que ele vai fazer? Com um plano inclinado temos um movimento em câmara lenta. Ao ralenti, não havia câmaras naquele tempo, mas tem um movimento em câmara lenta. Então, uma bola a cair para um plano inclinado vai, enfim, pode-se com marcas, pode-se saber onde é que vai ao fim de um certo tempo. O tempo é mais difícil de medir. Porquê? Porque ele não tinha os relógios precisos que nós temos. Servia-se de relógios de areia, relógios de água, ampulhetas e clepsidras. E até conta a lenda que terá usado o seu próprio pulso. E, portanto, enfim, ele não podia ter o ritmo cardíaco alterado quando fizesse a descoberta, senão lá ficava a descoberta prejudicada. E então ele chega a uma relação matemática, a relação entre o espaço e o tempo, o espaço percorrido e o tempo, a velocidade e o tempo. Essa é a lei daquelas que, pela primeira vez, uma lei física tinha uma natureza matemática. E isto é muito importante. O Galileu diz, o livro da natureza está escrito em critérios matemáticos e quem não souber a linguagem não o consegue ler.
e isto, a ciência física, vai assentar sempre em descrições matemáticas, e muitas outras ciências têm tido tendência sempre a, de algum modo, imitar esta descrição da física. Um terceiro vetor dele, e a propósito de cosmovisões, obviamente que com Galileu e por tudo aquilo que explicaste, há aqui um descentramento da Terra que tem implicações depois religiosas e teológicas, enfim, bastante profundas, mas já que enunciaste Galileu com esse desejo de ver o céu, esse vínculo à observação, à matematização e ao método científico, ir buscar aqui também agora o Galileu teólogo, no sentido de alguém que, penso eu, naquele tempo e fora do tempo, ajudou desde logo a separar as perguntas que tinham resposta no livro da natureza das perguntas outras que ele próprio também fazia e às quais porventura respondia com fé, que o livro da natureza não saberia responder. E, portanto, é também muito interessante olhar hoje para trás e ver em Galileu alguém também que ajudou a fazer este esclarecimento, ainda que depois na história cultural, da ciência, da religião e até da relação da ciência com a religião, este trabalho ainda esteja por fazer. Mas é muito curioso aí também a visão de Galileu enquanto cientista teólogo, digamos. Sim, o caso chamado Galileu ficou assim conhecido, portanto, o embate com a Inquisição não deixa de ser um acontecimento infeliz, porque a ciência está a nascer e nasce com esta marca, digamos, de conflito. De facto, Galileu foi julgado em 1633, em Roma, circunstâncias, enfim, que hoje são conhecidas e têm sido muito tratadas, há muito rios de tinta sobre isto, já era uma pessoa de idade, que teve em condições difíceis, havia uma peste na altura, tal como estamos hoje numa pandemia, havia uma peste na altura, teve de ir a Roma, de Florença a Roma, e de facto ele abjura, eu já vi com os meus olhos, numa exposição em Roma, feita com materiais do museu, o museu, quer dizer, da Biblioteca de Arquivo, o chamado Arquivo Secreto do Vaticano, não é bem secreto, que neste momento, enfim, é dirigido pelo Cardeal Tolentino. Viu o documento mesmo, assinado por ele, em que pôs o nome, enfim, do que diziam para ele dizer, e depois conta a tradição, isso é uma lenda de certeza que ele terá dito, e per mueve, e todavia move-se. No interior dele ele tinha, digamos, a questão bem estabelecida da separação entre aquilo que são assuntos da ciência e aquilo que são assuntos da teologia, da religião. E isso é uma atitude também muito moderna. É uma atitude muito moderna. O cardeal Ravasi, que tem um livro traduzido em português sobre o breve tratado da alma, ele diz que tinha razão Galileu, o cientista, não é? Mas tinha também razão Galileu, o teólogo, a expressão que usaste, porque ele revelou-se o melhor teólogo que os seus opositores, porque ele diz coisas, por exemplo, como esta. Há uma carta que ele escreve a uma grande duquesa, Cristina de Lorena, em que ele diz que a autoridade do Espírito Santo teve em mira persuadir os homens sobre aquelas verdades que, sendo necessárias à sua salvação e superando todo o humano discurso, não podiam, por outra ciência nem por outro meio, ser conhecidas a não ser pela boca do mesmo Espírito Santo. Eu estou aqui a ler ipsis verbis a frase dele. Portanto, o que ele diz é que há uma autoridade do Espírito Santo, mas é, digamos, um magistério próprio. E ele, numa outra frase, ele diz: o Espírito Santo ensina-nos a ir para o céu, e aí está a usar o tal céu, se quisermos com maiúsculas, etc., o céu como lugar, digamos, de destino para os crentes, mas não nos ensina como é o céu, e está a usar então o céu com minúscula, que é o céu astronómico, o céu que os cientistas com os seus instrumentos tentam, mas as duas coisas coexistem. Ele acreditava que poderia ir para o céu, digamos, de algum modo, reconhecendo a tal autoridade do Espírito Santo, reconhecendo as verdades que são necessárias à salvação e superando, como ele diz, todo o humano discurso, mas ao mesmo tempo ele
pensava que se Deus, em que ele acreditava plenamente, tinha dado inteligência a ele e aos homens todos, era para que ela fosse usada. E, portanto, que havia uma racionalidade à nossa disposição e que essa racionalidade poderia coexistir com uma, digamos, com uma inquietação religiosa, com uma inquietação de uma busca do transcendente, com uma ligação ao transcendente. E esta atitude é muito moderna, quer dizer, hoje, depois de, enfim, de muitos mal-entendidos, isto foi de facto um mal-entendido. Porque é que foi um mal-entendido? Foi um mal-entendido porque, no fundo, era uma questão de autoridade. É que, contando tudo bem contado, a Igreja tinha-o avisado. Ele tinha, em, em 1621, ele teve um primeiro julgamento, muito antes, desde 1633. E tinha dito que ele não poderia ensinar, digamos, digamos, o método, o sistema copernicano. O que é um bocadinho estranho, quer dizer, percebe-se. Porque contradizia as escrituras na acessão literal, não é? Sim, 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 sim. Curiosamente, o Copérnico também era um bom cristão, até ele tinha recebido primeiras ordens, etc. E tinha dedicado o seu livro ao Papa. Tinha dedicado o seu livro ao Papa. Mas o livro caiu logo, de algum modo, em desgraça, depois, à altura de lutas religiosas, entra para o índex, e tanto católicos como os protestantes, Martinho Lutero, também perseguiu e disse o pior possível do Copérnico, e aí está o ponto, precisamente, estás a chamar a atenção, que é o ponto da colisão com a letra da Bíblia. A Bíblia diz, enfim, que até nós, diz a Bíblia e vemos nós, que o Sol nasce num lado e vai para o outro, todos os dias, e portanto o Sol anda à nossa volta. Quer dizer, A literalidade bíblica, obviamente, que depois começou a não conseguir conviver com o evento científico. Mas é muito curioso porque nas entrelinhas do que dizes há uma certa ambiguidade na relação de Galileu com o cristianismo. Ele, por um lado, é contido, por um lado há momentos de conflitualidade, mas precisamente em Galileu, em Copérnico, a relação com o cristianismo é ambígua e de luzes e de sombras, porque há, por um lado, alguma luta, vamos dizer assim, mas é paradoxalmente do próprio meio judaico-cristão que se criam as condições para o trabalho de Galileu e para o início da ciência. Nós, entretanto, já gastámos mais do que um terço do nosso tempo com Galileu, o que não é desproporcionado, porque ele é muito importante, mas eu gostava de fazer uma viagem telegráfica que fosse a dois outros nomes muito importantes na história da ciência em geral e da física em particular, que têm também bastante relação com a cosmovisão, com alguma continuidade, mas com descontinuidade, e que têm também os dois, a seu estilo, uma relação original com a coisa religiosa. É precisamente Newton, mais avançado no tempo, e depois Einstein. Eu sei que tu também te interessaste pelos ambientes culturais, que incluem também questões de natureza, poderíamos dizer assim, teológica, quer com Newton, quer com Einstein. Há curiosidades muito pitorescas, nomeadamente em Newton, e o facto dele ter as suas derivas alquímicas, por exemplo, mas que era também, enfim, uma pessoa cuja personalidade tinha as suas originalidades, deu continuidade e fez marcos importantíssimos na física e na ciência, mas mais uma vez também em Newton há uma relação de ambiguidades e de luzes e de sombras com a religião, digamos assim, e com a ciência. E depois Einstein, lá chegaremos, também com algumas curiosidades a este nível. Aquilo que o Galileu fez, com aquilo que o Kepler fez. O Kepler tinha matematizado os movimentos planetários, portanto, tinha as leis matemáticas dos movimentos dos céus. O Galileu tinha as leis matemáticas dos movimentos na Terra, e o Newton vai fazer uma grande unificação, uma coisa que os físicos gostam muito, é juntar tudo num só pacote, numa só fórmula, que é a fórmula da gravitação universal. Ele diz que quer a Lua, quer uma pedra caia na Terra, estão sujeitas à força da gravidade. Tem uma expressão matemática, lá está a matemática mais uma vez, e portanto ele até anteviu que poderíamos pegar num objeto como uma pedra e eventualmente, ou uma maçã, se quisermos, que é
é mais lendário, e colocá-lo em órbita da Terra. É só uma questão de condições iniciais, quer dizer, estão as duas sujeitas a uma força de atração para a Terra, mas o que vai acontecer a trajetória depende não apenas da força, mas também das condições iniciais. E isso é uma descrição unificada muito forte. Isso mostra que o poder da ciência, o facto, ainda hoje nós somos de algum modo beneficiários desse poder, nós conseguimos colocar satélites em órbita, temos a Estação Espacial Internacional, graças, digamos, ao nosso conhecimento das regiões. Agora, ele tinha esse interesse muito grande pela alquimia, com certeza, era um alquimista secreto, e também pela teologia. Ele dedicou boa parte do seu tempo, inclusive o tempo de escrita, a fazer comentários sobre o Antigo Testamento. Ele situava-se na Igreja Anglicana, embora fosse heterodoxo. Ele tinha, por exemplo, teve um problema é uma questão muito conhecida de não acreditar na Trindade, mas achar que era com certeza um teísta, acredita na existência de Deus, mas um Deus uno. O que era, enfim, não acreditar na Trindade era algo difícil para alguém que pertencia ao Colégio da Trindade na Universidade de Cambridge, e então no Trinity College. E então ele teve o cuidado, e a necessidade e o cuidado de manter esse lado teológico secreto, mas é um lado muito extenso, portanto há escritos alquímicos e teológicos, aliás, em parte confundem-se. Há escritos sobre os mistérios, portanto, os mistérios da ciência que ele conseguia desvendar, ele expunha, isso é uma marca da ciência. Publicou e tornou-se famoso e foi presidente da Royal Society, a sociedade científica, digamos, que esteve estritamente ligada a ele. Agora, coisas que, enfim, que eram, vamos chamar, especulações, que eram procuras, indagações de outros mistérios, ele teve o cuidado de esconder de toda a gente. Só muito tardiamente é que nós tomámos conhecimento dessa herança. Agora, há uma pequena história que tem a ver com teologia. Ele não tinha bom feitio e atacava, digamos, quem se lhe opusesse. E teve várias disputas, e uma delas foi com o grande filósofo Leibniz, Gottfried Leibniz, e essa disputa é sobre o papel de Deus no mundo. Newton acreditava perfeitamente que tudo era obra de Deus e, portanto, o universo, as estrelas, tudo tinha sido posto em movimento por Deus, o Criador, não havia dúvidas nenhumas sobre isso. Mas a força da atração universal fazia com que as estrelas, havendo muitas, havendo eventualmente infinitas, se juntassem e colidissem umas com as outras, coisa que não se vê, pelo menos no nosso tempo de observação, não é uma coisa muito frequente. Nós sabemos que acontece, mas que não se vê. O que é que ele concluiu? Que concluiu pela possibilidade de intervenção divina, por outras palavras, da ocorrência de milagres. E isso perturbou o Leibniz, porque ele achava que Deus era perfeito e não podia ter feito uma obra imperfeita, não podia vir de fato macaco fazer aqui uns arranjos. E a disputa, não diretamente pelo Newton, ele tinha representantes para essas coisas, não é? Ele não se envolvia na refrega, mas foi entre o Deus que está, digamos, quieto, fez a obra e contempla, etc., e o Deus que tem permanentemente de intervir materialmente no mundo. E com acusações, os dois, digamos, conhecedores de teologia, com acusações muito graves, quase de heresia. E isso é muito, muito interessante, essa disputa teológica. Portanto, a ligação entre ciência e religião, de certo modo, continua a não ser pacífica. Também aparece. No caso de Newton, ela é menos litigante com as instituições. Sim, ele foi reconhecido, e sai em glória, digamos. O funeral de Newton é um funeral quase de Estado e tornou-se, digamos, digamos, numa figura que vai marcar toda a intelectualidade do século. Ele já morre no século XVIII, 1727, e portanto ele vai marcar, digamos, o iluminismo. Portanto, todo o século das luzes tem influência de Newton, e Newton, por sua vez, apoia-se em Galileu, Descartes, Kepler, já disse, e portanto, se vi mais longe, apertava os ombros gigantes. Einstein. Claro, mas já ainda, deixa-me só fechar o Newton para também sublinhar que também no aspecto cosmológico e da cosmovisão, também com Newton há, em certo sentido, pelo que disseste, um céu com o C pequeno e um céu com o C grande, ou seja, ele próprio foi intrincando, embora separando, aquilo que dizia respeito à ciência
e, digamos assim, as suas tensões também metafísicas e mais religiosas. Sim, Deus estava presente no mundo físico, na visão dele claramente Deus era preciso, e era preciso num sentido literal, não era apenas no sentido metafísico do Evidente, transcendente. Deus era preciso para ordenar o mundo, claro. para, Causalidade, claro. para podermos viver num mundo, no melhor dos mundos possíveis, para usar uma expressão. Leibniz, seu inimigo. Mas olha, o Einstein, em todo o caso, tu vais dizer, há uma preocupação que poderíamos chamar teológica ou com a coisa de Deus, mas temos aqui um teísmo claramente menos religioso em Einstein. Sim, até não sei se podemos falar em teísmo, pela seguinte razão: há um Deus de Einstein, Certo? mas é um Deus muito particular, é um Deus só dele, quer dizer, é uma religião quase com um só membro. Pessoal, claro. Quer dizer, ninguém mais pode ser Einstein para ter aquela concepção, digamos, que eu vou tentar explicar, embora não seja fácil, não é? Sim, mas, ó Porque Carlos, espera aí, ainda antes de ir às coisas de Deus em Einstein, só, embora seja uma ingratidão, em jeito telegráfico, que nos percebam que Einstein tem também, obviamente, preocupações, mais uma vez, de unificação da física e do conhecimento, mas que estão também com preocupações na forma de ver o cosmos e de ver o todo, neste caso o espaço-tempo, não é? sim, sim, ele tem a teoria da relatividade e a teoria da relatividade é uma das obras maiores mas vem em duas componentes. Em 1905, a realidade restrita, em que ele junta o espaço e o tempo, portanto, são duas entidades que estão ligadas matematicamente, há uma entidade só que é o espaço, tracinho, tempo, e junta também a matéria e energia. Matéria, tracinho, energia, aquela famosa forma E igual a mc quadrado. Certo. A energia é produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz. E depois, passados 10 anos, ele tem a teoria da relatividade geral em que junta tudo. É uma super unificação. O que ele diz, sumariamente, também por uma equação, mas o que ele diz é que a matéria e a energia afeta, influi o espaço-tempo. A geometria do espaço-tempo muda conforme a matéria e a energia. E, portanto, há uma dobra. Uma dobra do espaço-tempo na presença de matéria. O espaço à volta do Sol, por exemplo, está deformado. E o tempo também, já agora, está deformado. E, portanto, réguas e relógios vão marcar coisas diferentes na presença, porque a situação geométrica é alterada. Ora bem, isto digamos, uma explicação da força da gravidade, uma explicação geométrica que vai além daquela forma matemática. E hoje sabemos que de Newton. E sabemos que a visão de Newton é uma parte da história, aplica-se a pequenas massas, mas que a visão de Einstein é a visão que hoje temos, porque nenhuma Mais ampla. observação até hoje, exatamente. Isso é uma marca da ciência, fazer mais sem invalidar completamente aquilo O que já se anterior. conhece. O anterior é uma marca muito forte da E ciência. Deus que não joga os dados para Einstein. Isso é outra história, porque ele, tendo sido, com o tal efeito fotoelétrico que lhe deu o prémio Nobel, e que tendo sido um dos pais da teoria quântica, porque ele vai reconhecer que a luz tem um caráter corpuscular, um pouco como Newton tinha feito. Para Newton a luz era corpuscular, mas no século XIX percebeu-se que era ondulatória, que havia uma onda eletrónica, a luz era uma onda eletrónica, e ele vai dizer que para aquele efeito tem de ser corpuscular. Portanto, ele vai necessitar de fundir estes dois contrários, que é o que faz a teoria quântica. Ele contribui para isso, dá a sua contribuição para isso. Mas a teoria quântica, quando se desenvolveu, percebeu-se que tinha uma base probabilística. E ele, então, reagiu contra isso. É como se um pai que, a certa altura, a filha tem uma vida independente, uma vida própria, e o pai já não se reconhece, digamos, e ele não gostava de acreditar que o mundo, ele era um realista, que o mundo se pudesse ser regida por probabilidades. Probabilidade poderia ser uma descrição, mas havia no fundo qualquer outra coisa. E a frase Deus não joga aos dados quer dizer isso. Deus o que é? Tem mais a ver com mecânica quântica do que com mecânica relativística, Isso não é? mesmo, isso mesmo. O Deus o que é? Deus é o mundo, a harmonia do mundo. Há aqui um certo panteísmo, mais que teísmo, não é? Deus aí digamos, o universo, o cosmos. Ele tendo tido origem, digamos, na família dele era judaica. Ele nunca se reconheceu na religião, nunca entrou numa sinagoga para rezar. Também aprendeu o catecismo cristão e católico, mas ele não foi por aí também. E o que ele fez é uma espécie de religião muito própria, não é? Que fala muito de Deus, mas é preciso perceber o que ele quer dizer com Deus, não é? Que é muito difícil a quem não
tiver, digamos, a cosmovisão que ele tem, o que é a cosmovisão que ele tem? É a ideia de perfeição. Quando há uma experiência feita no Brasil e na colónia portuguesa do Príncipe, uma experiência não, uma observação astronómica, que vai confirmar Einstein, ele diz, e confirma, ele diz que estava perfeitamente tranquilo, porque diz, palavras dele, que o bom Deus não tinha outra alternativa. Por outras palavras, que a natureza, o mundo, o cosmos, não podiam ser de outra maneira. Ele estava à procura das leis símbolos da descrição do mundo. Isso, portanto, leva-nos a uma teologia muito própria que tem raízes num outro judeu dissidente, herético, que é o Spinoza. Ele, quando lhe perguntaram, acredita em Deus? Ele disse, sim, acredito. Acredito no Deus de Spinoza, que é o Deus que se identifica, digamos, com o mundo. Mas mais, na visão de Einstein, mais que o mundo, é a questão da harmonia, se quisermos, de beleza do mundo. Portanto, há uma perfeição que tem a ver com elegância, que tem a ver com simplicidade, que ele reconhece no universo e que é um guia para a descoberta e que é um guia, há aqui uma hermenêutica. Ele, para descobrir, ele não sabia como era, mas vai à procura do belo e do simples. É muito curioso, ele dizia que achava que era melhor ter uma religião tradicional, não é? Porque a religião dele não era uma religião tradicional, do que religião nenhuma. Porquê? Porque o ser humano, ele partilhava esta convicção, até para viver socialmente, é um ser gregário, é um ser de criança. Religião significa ligar, e portanto a maneira de ligar. E isso não é muito curioso. O povo judaico é a prova de que a ligação, digamos, ajudou a sobreviver. Ajudou bastante. Está entranhada culturalmente, quer dizer, tem elementos religiosos e não só, mas há à partida elementos religiosos. Portanto, religião significa mesmo juntar, no caso judaico é particularmente nítido. Carlos, olha, muito obrigado. Nós aqui, aliás, a propósito de juntar, aqui a minha ousadia de juntar Newton, Galileu e Einstein, quando isto merecia quase um programa para cada um, e quem sabe voltamos lá, tivemos aqui que condensar. Eu agradeço imenso a tua síntese neste assunto difícil. Acho em todo caso que o tema é engraçado, não? Enfim, a propósito da religião e cultura, convocar a cosmologia e fazer esta invocação do céu e do céu, com C pequeno e com C grande, que de alguma maneira para Galileu, Newton e Einstein aconteceu, mostra também um bocadinho que, embora a ciência se tenha demarcado e se continua a demarcar de tudo o resto por uma metodologia muito própria, que nós que estamos envolvidos na ciência muito apreciamos e reconhecemos na sua eficácia, há outras perguntas e há outros saberes que se ligam e que se interligam ontem e hoje. E, portanto, que a própria atitude científica também não deverá ser muito radical e não compreender que há outras perguntas e outras formas de olhar o mundo que não cabem no método científico. A ciência é necessária, a ciência é uma dimensão humana importantíssima, mas a ciência não pode responder a todas as perguntas. Se perguntarem o que é que existia antes do Big Bang, que acreditamos hoje na ciência, que é o início do mundo, com os dados que temos, há 14 mil milhões de anos, nós só apenas temos de dizer humildemente que não sabemos. Isso não quer dizer, vai ser muito difícil algum dia saber alguma coisa sobre antes do Big Bang, mas continuamos a procurar. Agora, eu acho que a questão de Deus é uma outra questão, é uma questão de cada um, enfim, que cada um tem consigo próprio, que é o seguinte, o que é que a existência, digamos, de um transcendente ao qual a pessoa está ligada. E isso é também muito humano, convenhamos, é também uma marca muito forte do humano. Agora, não podemos, é como no tempo de Galileu, pôr estas duas realidades em confronto, porque já na cabeça do Galileu o confronto estava resolvido. Claro, é verdade. Olha, Carlos, para que nós os dois continuemos a observar e a conhecer melhor o céu, e quem sabe um dia nos encontramos os dois no outro céu, que já vamos aprofundando aqui. Muito obrigado. Adeus, obrigado.